Pessoal, nessa aula agora nós vamos falar sobre pequenos ferimentos. O que você deve fazer quando surge um paciente aí na sua farmácia, quando é que você tem que caminhar e quando que você pode tratar. Essa aula é bem simples, mas você tem que tomar cuidado com alguns detalhes importantes que eu vou falar aqui para você. Então vamos lá? Então observe que nós temos que entender primeiro o que são essas lesões aqui. Deixa eu tentar aumentar aqui. O que são essas pequenas, né? O que são esses pequenos ferimentos aqui? Então, olha só, o que são? Então, nós temos aqui, ó, os pequenos cortes podem acontecer, né, de diversas formas. As lesões superficiais da pele, como microtraumas, por exemplo, uma batida no braço, na perna. Uma lesão inflamatória superficial, ou seja, a pele está inflamada. Uma lesão infecciosa, quando ela simplesmente começa a aparecer algum tipo de infecção, pequenas infecções, uma parte de lead pus ali que você está observando. Então, sem comprometimento sistêmico, não está aparecendo nenhuma febre, muita dor, nada disso. O que você pode fazer? E claro, quando você não pode fazer absolutamente nada, que nós vamos ver aqui quando for, por exemplo, mordedura de cães. Então, qual é a causa dessas microlesões? Bom, mordida de animais, que eu falei que agora são geralmente gatos e cachorro. Nesse caso, você vai encaminhar, porque você precisa saber se esse cachorro ele passou por vacinação antirrábica. A raiva é uma doença perigosa, precisa ser tratada. É uma informação que você deve perguntar aí ao seu paciente para que ele possa simplesmente aí, falar lá para o médico que o cachorro está ou não vacinado. Então, o que causa essas lesões aqui? Você tem aqui a mordida de animais, como cães e gatos, isso que você vai ter que encaminhar. E esses pequenos ferimentos aí que eu já falei ali em cima para vocês, que nós vamos tratar e eu vou mostrar como. Quando você olhar uma mordida de animal, você pode fazer uma avaliação para orientar a pessoa aí, provavelmente o que ela vai fazer. Claro que você vai encaminhar, mas existem alguns detalhes interessantes para saber aqui, quando for mordedura de cães. A minha experiência nisso aqui é com a própria família que eu vou contar aqui para vocês. Essa figura aqui que eu vou mostrar foi a minha filha que sofreu uma mordedura de cão. Lá ela foi colocar a mão, brincar e o cachorro acabou mordendo e formou esse corte aqui. Então eu falei, olha, você tem que ir lá no pronto-socorro porque mordida de cachorro você tem que estar atento, tem que ver se você pode suturar. Muitas vezes na mão é proibido você fazer qualquer tipo de sutura quando tem mordida de cachorro. Por quê? A boca do animal ela tem muitas bactérias e pode causar ali uma infecção perigosa se você suturar. Mas nem sempre você não pode suturar. Ela já teve uma outra mordida de cachorro no lábio e cortou, e essa daí teve que suturar. Porque olha bem, se você não sutura uma região da boca, por exemplo, fica uma marca grande. Na mão, se ficar uma marquinha ali, não vai ter muita importância, mas no rosto tem que suturar. Então houve procedimentos diferentes em questão aqui de mordida de cachorro. Veja bem que interessante isso aqui, né? Quando ela chegou em casa, ela não sei porquê, ela não gostou muito, porque ela mexe com estética, ela mexe muito com a mão, ela gostaria que a médica tivesse suturado. Ela nem olhou para a receita e ficou tratando por conta própria. Eu acabei então passando o Nebacetim para ela e depois de uma semana, estava assim, ó, ficou assim, tá vendo? Olha só como é que ficou direitinho aqui. Rapidinho, com 5 dias aqui, ele já estava completamente curado. Foi um mordida de cachorro. Então, pedi para ela limpar direitinho, enrolou com a gaze e isso realmente acabou se curando. Mas sempre, não é para você tratar, é para você encaminhar, porque geralmente pode ter que suturar ou não ter que suturar e o médico vai passar um medicamento para essa situação aqui. E muitas vezes a pessoa tem que falar. Nesse caso aqui, o cachorro era vacinado contra a raiva, então não teve nenhum problema. Mas nesse caso, o médico que iria fazer essa vacinação ou fazer esse tratamento lá, caso a pessoa não soubesse se o cachorro não foi vacinado, porque às vezes acontece, leva uma mordida para um cachorro desconhecido. Então, se você não conhece, não sabe de onde é que é esse cachorro, é importante que você informe isso para o seu médico e fale, principalmente para o seu paciente que chegou na farmácia, que ele tem que ter essa orientação aí que é importante. E picadas de insetos, se apareceu uma bolha muito grande, você fala, eu fui numa roça e tomei uma picada de inseto, é desconhecido, então você não vai tratar também, tá? Não fique tentando tratar coisa que não é para você tratar, então você vai encaminhar. Lesões crônicas extensas, então a pessoa tem, eu tenho 2, 3, 4, eu tenho um mês que eu tenho essa lesão, ela não cura, já passei tudo e não adianta, você não vai tentar tratar, você vai encaminhar para o especialista, um dermatologista, que provavelmente se é uma lesão crônica extensa, tem um processo inflamatório ou infeccioso,
vai ter que fazer uma cultura daquela lesão ali para usar o antibiótico correto para tratar. E isso só mesmo o médico vai poder fazer, então você vai ter que fazer esse encaminhamento. E lesões eritematosas, aquelas que são com manchas avermelhadas, extensas ou até mesmo infectadas, também você vai fazer o seu encaminhamento, certo? E quando você tem que tratar, você vê que é uma lesão ali que foi uma feridinha, uma pancadinha que a pessoa tomou, o que você pode indicar para amenizar, para ajudar na dor para esse paciente? A primeira coisa que você vai fazer, você vai perguntar como surgiu essa lesão, como a lesão surgiu, há quanto tempo está aí. Aí você pede para ver essa lesão. Então você vai fazer uma avaliação do tamanho da lesão, o grau de inflamação e se tem alguma infecção ou necrose. Se estiver muito infeccionado, uma área extensa, está necrosando o tecido, encaminha, tá? Não vai correr riscos aí desnecessários. Mas você pode fazer o quê? Nesse caso de corte, você vai indicar aí que a pessoa faça uma lavagem com um desinfetante, vamos dizer assim, um antisséptico local, que é a clorexidine 3 a 4 vezes por dia, que funciona muito bem, e você vai poder enrolar isso aí para tirar qualquer tipo de infecção, de bactéria, de micro-organismo que está ali, né? Geralmente, se esse ferimento tiver contaminado com areia, pó, detrito, você deve pedir que ele lave imediatamente com sabão. Lavar com sabão mesmo, botar na água, pegar um sabão, vai arder um pouquinho, mas a pessoa tem que fazer isso para ela se livrar dessa toda essa. Você pode botar soro fisiológico aí se você quiser, né, para essa pessoa lavar, tá? Então, mas você pode lavar com água e sabão mesmo, que funciona muito bem. Passar ali a clorexidine e proteger o local com uma gaze, tá? Para ficar não caindo terra, principalmente se for mão, por exemplo, onde a pessoa às vezes pode pegar na terra, pode pegar em outro lugar e vai dificultar se a pessoa não proteger, tá? No caso da minha filha, ela protegeu direitinho com uma gaze e rapidinho cicatrizou. Você pode passar também, se tiver uma ligeira infecção no local, você vê que está dando um puizinho aqui naquele local, você vai passar no Nebacetim 3 vezes ao dia. Passou ali, enrola com o negocinho rapidinho, 3, 4, 5 dias. A evolução é muito boa, funciona muito bem, tá? Se for uma pancada que a pessoa deu, bateu em cima, pode indicar essas pomadas que estão aqui, ó. Salicilato de metila pomada ou spray, você pode passar por cima. O diclofenac de dietilamone, que é o cataflão e mugel. O cetoprofeno também, que é o inflamador aí, que é um gel, na verdade, né? Esse cetoprofeno 25 mg por gama é um gel que você vai passar também. Então são todos anti-inflamatórios, não precisa passar anti-inflamatório por via oral, nada disso, tá? Mas eu espero que você evite também para as mulheres grávidas, principalmente, tá, gente? Encaminhamento, nós já falamos. Se a lesão é muito extensa, né, aquela eritematosa, ela está infeccionada, se ela tem algum sintoma sistêmico, né, febre, então você tem que imediatamente encaminhar essa pessoa. E se é mordida de cachorro, então, não pense duas vezes, você é obrigado a encaminhar. Preste bastante atenção nessa questão aí da sutura, tá? Então, se você tiver observar o ferimento e ele tiver que ser suturado, peça para a pessoa lavar o local, passe um clorexidine, mas encaminhe imediatamente ao pronto-socorro para ela fazer uma sutura, para não ficar uma cicatriz. Apareceu um ferimento grande que precisa ser suturado, não esqueça, faça o encaminhamento dessa pessoa, para não ficar com marca, nenhuma cicatriz, tá? A minha filha ali, ela não tem nenhuma marca no lábio porque foi feita uma sutura direitinho, né? Ela também sofreu mordedura de cachorro no lábio, foi a cachorra dela que ela ficava provocando. Ficou feio porque foi pendurado aqui o lábio dela e o médico teve que suturar. Mesmo sendo mordedura de cachorro, às vezes tem que suturar no local que foi atingido. Na mão não teve jeito, a médica falou que não ia suturar. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu sei que foi uma aula rápida e simples. Qualquer coisa que você precisar, pode me perguntar aí embaixo que eu estarei aqui à disposição para responder para você.